Você tem dificuldade em aprender o verbo to be no passado? Pois então, não terá mais, porque eu vou sanar todas suas dúvidas e te fazer entender de uma vez por todas como é a conjugação do verbo to be no passado. Prazer, sou a Teacher Letícia e tô aqui para te ajudar. Irei dividir essa aula em 2 etapas: teoria e exercício e prática. No final vai ter um exercício só para ver se você entendeu mesmo todo o conteúdo. Vamos fazer uma revisão rápida aqui do verbo to be no presente para vocês relembrarem? To be significa ser ou estar. E os pronomes sujeitos que nós vamos conjugar é I, he, she, it, we, you, they. E agora é a conjugação do verbo to be nesses sujeitos. I am. He, she, it, is. We, you, they, are. Lembraram? I am, eu sou ou estou. He, she, it, ele, ela, isto, é ou está. We, you, they, nós, vocês, eles ou elas, são ou estão. E quando é na interrogativa, quando nós queremos fazer perguntas, nós invertemos, certo? Eu já expliquei todos esses conteúdos aqui na aula passada, tô só relembrando aqui com vocês para vocês capturarem o verbo to be para a gente aprender hoje como é ele no passado, tá? Então tá, quando é na interrogativa, nós invertemos. O verbo to be fica antes do sujeito. Por exemplo, I am good. A interrogativa, am I good? Eu estou bem. E para a negativa, nós colocamos o not depois do verbo to be. Por exemplo, he is cute. Como que essa frase fica na negativa? He is not cute. Porém, conforme eu já falei para vocês na aula passada, é muito raro a gente ver dessa forma, né? He is not, she is not. A gente vê mais da forma abreviada, que é he isn't cute. Certo? Conseguiram relembrar aí? E agora, para conjugar o verbo to be no passado, nós vamos mudar toda essa conjugação aqui que nós aprendemos no presente. Agora, nós vamos usar was e were. Em vez de are, is, agora nós vamos usar was, were. Was era ou estava, were eram ou estavam. Deu para entender que vamos usar o was com pronomes singulares e o were com pronomes no plural. Calma, vamos para a tabela que você vai entender. I, he, she, it são pronomes sujeitos no singular e eles serão acompanhados de was. I was, he was, she was, it was. Porém, vai ter uma particularidade, porque you, ele tanto pode ser plural como singular, você ou vocês. E aí, como ele pode ser tanto um quanto o outro, ele vai ser acompanhado de were. Você nunca vai ver you acompanhado de was, vai ser sempre you were, independente se ele for plural ou singular, tá? Então, vamos colocar aqui you were, porque nesse caso aqui, ele está no singular, né? Estamos vendo os pronomes sujeitos no singular. E agora vamos para os pronomes sujeitos no plural, que é we, you no plural e they. Então, we were, you were, they were. Pronomes sujeitos no plural, que sempre vai ser acompanhado de were. Então, vamos ver como ficou todos os sujeitos conjugados. I was, eu era ou estava. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, isto, aquilo, era ou estava. E you were, você era ou estava. E agora no plural, we were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. They were, eles ou elas eram ou estavam. Conseguiu entender? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês verem como fica na prática. I was tired yesterday. Eu estava cansada ontem. They were at school. Eles estavam na escola. She was my teacher. Ela era minha professora. Então é isso, gente. Vocês sempre vão ver
dessa maneira aqui. E agora, na forma negativa, a gente vai apenas colocar o not na frente do verbo to be. Lembra? É a mesma coisa agora. Mesmo estando no passado, vai ser do mesmo jeito na forma negativa. Ó, I was not. He was not. She was not. It was not. You were not. We were not. You no plural, were not. They were not. Porém, como eu falei para vocês, existe a forma abreviada, né? Quando a gente está conjugando para negativa, que você vai ver mais e que é muito mais usada, que é... Vamos conjugar esses aqui. I wasn't, que é was mais not. Fica wasn't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. You weren't, que é you mais not. Weren't. We weren't. You no plural, weren't. They weren't. Vamos lá. I wasn't, eu não era ou estava. He wasn't, ele não era ou estava. She wasn't, ela não era ou estava. It wasn't, isto ou aquilo não era ou não estava. You weren't, você não era ou estava. We weren't, nós não éramos ou estávamos. You no plural, weren't, vocês não eram ou estavam. They weren't, eles ou elas não eram ou não estavam. Vamos ver alguns exemplos aqui. I wasn't tired. Eu não estava cansada. She wasn't my friend. Ela não era minha amiga. They weren't students. Eles não eram estudantes. Certo? Deu para entender? E agora vamos ver a forma interrogativa. Nós invertemos, o verbo to be fica antes do sujeito. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Was I? Eu era ou estava? Were you? Você era ou estava? Was he? Ele era ou estava? Was she? Ela era ou estava? Was it? Isto ou aquilo era ou estava? Were we? Nós éramos ou estávamos? Were you? Vocês eram ou estavam? Were they? Eles ou elas eram ou estavam? Tá bom, você percebeu que o verbo to be ficou na frente e o sujeito depois. É dessa forma que funciona a forma interrogativa, do mesmo jeito no passado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Was he late? Ele estava atrasado? E aí já vou te dar uma dica aqui de resposta, já que a gente está fazendo frases na forma interrogativa, né, em forma de pergunta. Também existem umas diquinhas na hora de você responder, que é super fácil. Ó, was he late? Ele estava atrasado? Você pode responder, yes, he was. Simplesmente, sim, ele estava. Né? Muito fácil. E outra, was she your teacher? Ela era sua professora? Como você pode responder? Vamos responder na forma negativa? No, she wasn't. She was, mas not. She wasn't. Ela não era. Se você quiser, você pode responder, no, she wasn't my teacher. Yes, he was late. Mas você pode só encurtar isso tudo e só falar, yes, he was. No, she wasn't. Super tranquilo e ninguém vai falar, nossa, que resposta curta. Não, lá eles até preferem que vocês falem dessa forma, de uma maneira mais curta. A gente que fica colocando coisa demais nas frases lá, eles, encurta que é melhor. Ai, teacher, e como eu posso fazer uma pergunta na forma interrogativa negativa? Por exemplo, mas ela não estava grávida? Como você pode fazer essa pergunta em inglês? É do mesmo jeito das perguntas que nós acabamos de ver. A única coisa que vai mudar é que você vai colocar o verbo to be no início, conforme a gente falou, né? A gente inverte. Você vai colocar o verbo to be no início, o sujeito depois e depois o resto da frase. Porém, nesse caso, você vai colocar o verbo to be na forma negativa, o sujeito e o resto da frase. Por exemplo, ela não estava grávida? Wasn't she pregnant?
E a resposta pode ser: No, she wasn't. Não, ela não estava. E agora chegou a melhor hora, a hora do... Vamos ver se você entendeu mesmo tudo que rolou aqui nessa aula? O exercício é muito simples. Você terá que completar a lacuna dessas frases de acordo com essas opções. 1, 2 e 3. Eu vou dar 10 segundos para você responder. Tá muito fácil. Vamos ver se você acerta? Frase 1. He, tananã, at the gym yesterday. Timer. Yes, he was at the gym yesterday. Frase 2. We, tanana, not at home. Timer. We were not at home. Aê! E a última tá muito simples, né? Sobrou só uma, que é Nanã e you tired. Qual é a opção que sobrou? Weren't. Weren't you tired? Você não estava cansada? Viu? Uma frase na forma interrogativa negativa. É isso! Espero que vocês tenham acertado tudo. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu acertar. É assim que se conjuga o verbo to be no passado. Não é difícil, é muito simples. É só você lembrar que quando tiver no passado, sempre vai ser was e were. Was quando for pronomes sujeitos no singular e were quando for pronomes sujeitos no plural. Lembrando da regrinha do you, que ele pode ser plural e singular e sempre vai ser conjugado com were, tá? Agora você pode usar was e were nas suas conversas aí do dia a dia. Faz isso mesmo, gente. Formule frases no dia a dia. Pergunta assim, o que eu fiz ontem? Tenta lembrar falando no passado para você conseguir conjugar, fazer direitinho. Que o inglês é isso, é prática, né? Se você gostou dessa aula, já deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou estar postando aulas aqui toda semana para você ficar cada dia mais expert no seu English. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Kisses and a big hug.